Oi pessoal, professor Russo Born. Vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 301, módulo 20. Estamos na sua apostila 3. Vamos então falar sobre o Canadá, país de grande relevância da América do Norte. Estamos na sua página 156 da sua apostila. Vamos lá. Quando falamos em Canadá, alguns aspectos gerais são importantes, aspectos naturais, humanos e aspectos econômicos complementam as informações, então, gerais sobre esse segundo maior país em área do planeta. Primeira localização do Canadá, então, fica totalmente no hemisfério ocidental do planeta, bem aqui na Grã-Bretanha, passa então o meridiano de Greenwich, que divide o planeta então em leste e oeste. Então, o Canadá está totalmente nas terras ocidentais do planeta. Aqui nós temos então a linha do Equador, que corta o norte do Brasil. O Brasil possui 7% das terras no hemisfério norte e a maior porção no sul. Temos aqui o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer corta, então, aqui a parte mediana do México. Então, o Canadá está totalmente ao norte do Trópico, então, de Câncer e é cortado ao norte pelo Círculo Polar Antártico, com terras, então, em áreas extremamente geladas. A América do Norte, então, é onde está o Canadá, e o NAFTA, que é um bloco econômico criado em 1994, unindo Canadá, Estados Unidos e México, teve o seu nome alterado em 2018, sendo chamado de USMCA. Ficou um tanto estranho esse nome, mas quer dizer Estados Unidos, México e Canadá. Estados Unidos, México e Canadá. Então, a união dos três nomes dos países substituiu o norte-americano Free Trade, livre comércio das Américas. Norte-americano Free Trade, livre comércio das Américas, né? E essa mudança do nome foi proposta então pelo presidente Donald Trump, que encerra o seu mandato então no final desse ano e tenta uma nova reeleição. A ideia de trocar o nome do bloco econômico é para aprofundar as relações entre os países, ou seja, melhorar a relação entre os países. Estranhamente, está sendo construída uma muralha para separar de vez o México dos Estados Unidos, então é uma relação tanto tensa entre esse bloco econômico, né? A ideia é aprofundar as relações entre os países e diminuir a influência chinesa na região. Se sabe que a China é um país que vem crescendo economicamente, mesmo tendo um impacto muito grande por causa do coronavírus. Então, é um país que vem querendo investir no mundo inteiro numa chamada nova rota da seda para estabelecer relações comerciais e está se aproximando do México, dos Estados Unidos, tanto que existe uma guerra comercial entre essas duas superpotências. O Canadá, especificamente, então, ele se localiza, na América do Norte, é o segundo país do mundo em extensão, ficando atrás apenas da Rússia. Colonizado por franceses e por tratados comerciais de paz, passou para o controle britânico. Então, aqui nós temos o Canadá e existe uma linha divisória retilínea entre Canadá e Estados Unidos. E aqui nós temos, então, os grandes lagos. Temos aqui, então, as águas geladas do Atlântico. Aqui nós temos, então, as águas congeladas do Oceano Glacial Ártico. E aqui nós temos, então, o Alasca, pertencente aos Estados Unidos, e o Estreito de Bering. Então, no começo, colonizado por franceses, passou ao controle inglês. Quebec preservou a língua, Quebec está aqui, preservou a língua, preservou os costumes e também as leis francesas. E existem grupos no Quebec que não querem mais pertencer, então, à subserviência inglesa, querem ficar independentes, movimentos de independência
nesse país. Grupos tradicionalistas no Quebec, ou seja, no Canadá, pleiteiam a separação política completa da Grã-Bretanha. A população mais conservadora reconhece a soberania do Reino Unido como chefe de Estado. Em comemorações, se uma família formada por 4 pessoas, coloca-se 5 pratos na mesa. Uma é para a rainha da Inglaterra, em respeito à subserviência inglesa. O Canadá possui 35 milhões de habitantes. É o segundo maior país do mundo e possui 35 milhões de habitantes. O Brasil é o 5º país em área do mundo e possui 211 milhões de habitantes. Então, 35 milhões de habitantes no Canadá é pouca gente para um país desse tamanho. Mas, bastante interessante é que, como aqui passa o círculo polar ártico, toda essa região norte ela é congelada. Então aqui há uma grande dificuldade de sobrevivência, então a população ela se organiza, ela sobrevive aqui basicamente a 200 quilômetros da fronteira dos Estados Unidos, que é uma área mais quente, próximo principalmente aos grandes lagos. Existe então uma baixa densidade demográfica e condições climáticas de grande rigor, principalmente nas porções mais ao norte. É um país muito rico e possui uma abundância de recursos naturais de toda a ordem e solos muito férteis, mas o permafrost, o que é o permafrost? Você já deve ter escutado o nome frost free, quando se fala em geladeiras. Frost free quer dizer livre de gelo. Permafrost quer dizer, então, gelos permanentes. Como aqui é uma área polar, o gelo está permanentemente congelado no solo, o que dificulta, então, as atividades agrícolas, criação de animais e próprios trabalhos de exploração, tanto mineral como vegetal, nessas regiões mais geladas. O Canadá passou a ser uma potência mundial, apesar de ter uma industrialização tardia, mas possui forte dependência dos Estados Unidos. Então, houve uma dependência dos Estados Unidos e uma industrialização muito tardia. É um país rico em minérios e combustíveis fósseis, como petróleo, como gás natural, como carvão, que o torna grande exportador de matérias-primas, minerais, combustíveis fósseis e alimentos para Estados Unidos e outros países do mundo. Foi justamente a grande quantidade de recursos naturais que impulsionaram sua industrialização. O Canadá começou o seu processo de industrialização no início do século XX, ou seja, muito tarde. Estados Unidos começa sua industrialização em 1760, 1770 e segunda industrialização em 1860. Já o Canadá, então, apenas no século XX, sendo o último a se industrializar das grandes potências. O Canadá foi colonizado pelos franceses, mas em 1763, com a perda da Guerra dos 7 Anos, a França perdeu esse território para o Reino Unido. Lembra que em 1760 acontece então a primeira Revolução Industrial, deixa a Inglaterra muito rica, e aí muito difícil do Canadá conseguir então manter essas terras como francesas, e sim por tratados então com o Reino Unido. A Inglaterra, então, assume toda essa quantidade de solos. A industrialização tardia do Canadá. O país conta com mais de 10 mil barragens hidrelétricas. Então, existe aqui uma área gigante de riqueza de rios, riqueza de lagos. Então, para que a industrialização aconteça, essa industrialização tardia, o país então conta com 10 mil barragens, cerca de 7 mil para a produção de energia elétrica. A riqueza em rios e lagos para a produção de energia elétrica é muito grande e favorece esse país então. O Canadá começou a se industrializar tardiamente devido ao fato de ter permanecido como colônia britânica até 1867. 1860 nós temos aqui a segunda Revolução Industrial na Inglaterra, e então o Canadá ele se mantém como colônia britânica.
A industrialização se intensificou após a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, mas a guerra enfraqueceu a Inglaterra, que era sua principal parceira econômica, impossibilitando a importação de produtos, mas abrindo a oportunidade para empresas norte-americanas em vários setores da economia canadense. Então, nós temos aqui os Estados Unidos que conseguiram, então, inocular diversas empresas e fazer, então, acordos econômicos com o Canadá, justamente pela Inglaterra não ser mais grande parceira na Primeira Guerra Mundial. A indústria canadense cresceu sob a influência do capital norte-americano. Estados Unidos investiu muito na Primeira Guerra Mundial, ganhando muitos recursos financeiros e mercado consumidor na Europa. Com isso também passou a investir seus capitais, então, no Canadá, travando esse país canadense, tornando-o dependente da economia americana. Então, sob forte capital norte-americano, assim os dois países são dominados praticamente pelas mesmas empresas. Então, o que existe na indústria canadense, existe na indústria também estadunidense. Destaque para as indústrias de petróleo, metais, que são em grande parte responsáveis pelo seu desenvolvimento econômico, como cobre, possui muito cobre esse país, cobre para usar para a fiação elétrica, níquel para fazer chapas bastante finas, níquel é utilizado para fazer moedas, por exemplo, prata, titânio, zinco, alumínio, fábrica, por exemplo, de aviões e também submarinos, cobre, ferro, nióbio, níquel, ouro, urânio e zinco. Então, eles têm grande riqueza. Nióbio, eles têm pouquíssimo nióbio. 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Outras indústrias que se destacam bastante são a indústria tecnológica e a automotiva, e seus principais polos industriais são Vancouver, Montreal e Toronto, ou seja, as grandes cidades do Canadá. Então, a indústria automotiva é muito poderosa, a indústria também de máquinas para fabricação de aviônica, né? Então, são os principais polos industriais desse país. 35 milhões de habitantes e essa população se concentra nessa porção de 200 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos e também aqui ao redor dos grandes lagos. Então, pessoal, falamos sobre alguns aspectos gerais, naturais, humanos e econômicos do Canadá. Página 156, ficamos por aqui. Até a próxima aula. É isso aí.